Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos na nossa primeira aula do nosso curso Niela. E esse curso é para quem? Para você mesmo, você que quer entrar na área, você que deseja trabalhar com manutenção automotiva, deseja trabalhar com serviços rápidos, né? Porque hoje a gente sabe que a oficina hoje, o que gira dinheiro ali mesmo são serviços rápidos, né? Então uma suspensão, um freio, uma correia dentada, um aparelho de diagnóstico, né? Detectar uma injeção acesa lá, um defeito, é isso aí que a gente consegue gerar um capital legal dentro da oficina. Muito prazer, meu nome é Hélio, sou instrutor técnico da Escola do Mecânico de Guarulhos. E eu tenho 20 anos nessa área, tá, da reparação automotiva. Eu comecei lá em 2003 no autoelétrico e ar-condicionado. Eu comecei justamente na oficininha que cabia só um carro nessa oficina. Eu tinha na época 13 anos de idade. O meu sonho sempre foi ser reparador, sempre foi ter uma oficina. Só que inicial lá eu olhava para as concessionárias e falava, um dia eu quero trabalhar aí. E aí eu comecei a me especializar, fazer treinamentos, fazer cursos, dentro da oficina que eu trabalhei, e depois eu tive a felicidade em 2008 de entrar na primeira concessionária com 18 anos de idade. Entrei nessa concessionária Ford, e aí ali onde alavancou mesmo o conhecimento, aí fiz curso técnico em manutenção automotiva, saí da concessionária Ford e entrei na Fiat, e depois fiquei um período na Fiat e entrei na Chevrolet. Então trabalhei nessas três grandes montadoras, tá? Aprendi muito lá. E é o que muitas coisas que eu aprendi lá atrás, eu aplico hoje no meu dia a dia. E aí, depois, eu montei, em 2017, a minha própria empresa. Eu comecei atendendo delivery, então você também tem essa possibilidade, tá? De você poder colocar uma mala ali no seu carro, na sua moto e poder atender as oficinas. E eu estava desta maneira. Então, em 2017, abri um CNPJ na minha empresa e comecei a atender ar-condicionado, a parte de mecânica também e diagnóstico de injeção. Comecei desta maneira. E aí, eu quero te convidar hoje para nessa nossa aula aí sobre sincronismo de motor. Olha que bacana, tá? É algo que o pessoal às vezes esquece que existe uma correia, existe um sincronismo. O proprietário às vezes do carro, ele não sabe também que precisa substituir. E eu e você, como técnico nessa área, a gente precisa informar para o cliente, tá? O prazo, ou é por tempo ou por quilometragem, eu preciso substituir essa correia. E aí, hoje, o tema dessa aula é justamente sobre isso. Vou falar tudo sobre sincronismo e até os possíveis defeitos que podem ocorrer depois da troca, porque tem alguns modelos que a gente precisa fazer uma atualização de software na central de injeção e informar o módulo que a gente precisa substituir essa correia. Então, bora para a aula? Antes de falar sobre correia dentada, quero trazer para vocês o conceito de motor, de princípio de funcionamento. Motor ciclo Otto, quando você ouvir falar, mas um motor de ciclo Otto, um motor de combustão interna, tá? Então, como é que surgiu isso aí? Surgiu lá no meados de 1863, o motor de combustão interna. Quem desenvolveu isso é o Nicolau Otto, por isso que hoje carrega esse nome, tá? Motor de ciclo Otto, que é motor de combustão interna, Então, como é que foi desenvolvido isso, tá? Eu tenho um motor aqui, por exemplo, de um Gol, que é um motor, o nome desse motor é o EA111, a nomenclatura dele, e você tem três partes desse motor. Você tem a parte superior, central e inferior. Superior aqui você tem um cabeçote. E o que é esse cabeçote? Qual que é a função do cabeçote? Ele nada mais é do que a tampa do motor. Então ele que vai tampar toda a parte de pistão ali, Para quê? Para gerar uma compressão. Já vou falar um pouquinho a seguir aí sobre isso. Então eu tenho a parte superior que é o cabeçote, que é a tampa do motor, que fica alojado neles a válvula, retentor de válvula e comando de válvula. Eu tenho a parte central onde fica alojada toda a parte de pistão e biela, e também tenho a parte do cárter, que ele fica ali o reservatório do óleo do motor, tá? Então o motor basicamente é isso, tá? Todos os motores é isso, motor dividido em três partes, legal? Falando um pouquinho sobre o cabeçote,
você tá alojado, na verdade está alojado ali a parte de válvulas, retentores, molas e comando. A função dele é fazer o seguinte, função do comando e das válvulas é abrir. Vamos imaginar que a minha mão aqui, ela é as válvulas, tá? Abrindo e fechando. Aqui, na minha outra mão, eu tenho pistão, e aqui biela e aqui virabrequim. Então ele faz esse movimento dentro do motor, certo? E aí, aonde que entra a parte da correia dentada nisso tudo que eu estou falando aqui, né? Então, a partir do momento que o motor ele está admitindo, o que é admitindo? Ele está sugando o ar ali para dentro, o oxigênio junto com o combustível. Depois, num segundo ciclo, ele está comprimindo essa mistura. Então, a válvula de admissão abriu, pistão desceu, sugou, fechou, compressão. Ele está comprimindo todo esse oxigênio e combustível que está dentro dele, certo? E ali já está em alta temperatura também. E aí, nesse ciclo, no terceiro ciclo de combustão, o que ocorre? A vela de ignição da centelha. E aí ela inflama essa mistura que eu tenho ar combustível e o pistão desce novamente. E aí nesse momento a válvula de escape ela abre. E aí abriu para quê? Para expelir os gases, né? A resultante da queima que ocorreu dentro desse motor. Então pessoal, o que tem a ver esse sistema, né, de pistão, biela, válvulas em relação a correia dentada e sincronismo? Da correia dentada é justamente fazer esse sincronismo entre o pistão e as válvulas, ó. Porque imagine uma coisa, se está fora de sincronismo, a minha válvula de admissão está aberta, o pistão vem, ó, e pum, bateu na válvula. Quando ele bate na válvula, o que acontece? Acontece o quê? Um atropelamento dessas válvulas. E aí, por isso que as montadoras, os fabricantes de motor, eles sempre dão umas dicas e estabelece algumas regras para quê? Por exemplo, esse motor aqui, ó, eu tenho que trocar ele ou 45 mil quilômetros ou 4 anos rodado. Então, 45 mil quilômetros rodado ou 4 anos. É prazo, né, por tempo ou km rodado, tá? Então, por isso que a gente precisa, como técnico, a gente precisa informar para o cliente o que nós precisamos trocar, substituir essa correia dentada dentro do seu prazo. Porque, e se ele não substituir, o que pode acontecer? Quebrar essa correia, ela vai se deteriorando, essa borracha, né? Porque ela está aqui, ó, tensionada através de um tensor. Esse, no caso aqui, né, é um tensor tipo mola. Então ele está tensionado aqui, ó. E aí essa correia vai trabalhando, vai laceando, e esses dentes aqui ele pode vir a quebrar os dentes e atropelar a válvula. Aquilo que eu acabei de comentar. Substituiu a correia, legal, bacana. E aí você foi dar partida no veículo para liberar o carro. Vamos dar esse exemplo. E aí na hora que você deu partida no veículo, acendeu uma luz, um motorzinho amarelo lá no painel lá. Você fala, e agora? O cliente vai relatar para você que não estava aceso antes de trocar a correia. Isso acontece? Algumas vezes sim. Por isso que eu falo para vocês a importância de você ter, né, um scanner para fazer esse tipo de diagnóstico. Porque tem duas situações que ocorre isso. A primeira, quando tem veículos que quando você substitui a correia dentada, você precisa fazer uma aprendizagem, informar para o módulo de injeção eletrônica que você trocou a correia, que você substituiu a correia. Um outro momento é o seguinte, se porventura você fez a fasagem do motor aqui, certo? O que é a fasagem? Colocou o motor no ponto, no sincronismo correto, colocou a correia, só que colocou errado aqui, ó, pulou um dente, alguma coisa desse tipo, ele vai acusar um sensor chamado sensor de fase, que vai aqui no comando. Ele vai informar para o módulo que esse veículo está fora de ponto. Você vai precisar desmontar novamente, colocar as ferramentas e montar de novo a correia dentada, e aí sim apaga o erro com o scanner. Então galera, é sobre isso aí que eu queria falar para vocês, tá? Todos esses cuidados, manutenção, sobre o custo, né? O quanto que você pode cobrar num carro mais básico, né? E outra coisa, tem muito mais ainda, tá? Hoje nós temos motores 3 cilindros que as correias dentadas são banhadas a óleo. Inclusive tem muito vídeo aí, né, na internet falando sobre motores 3 cilindros, correia dentada banhada a óleo. Mas aí, você que deseja entrar nessa área, eu quero trazer uma palavra para você. Essa nossa área da reparação automotiva, da manutenção, para você ter uma ideia,
ela gira em torno aí de 200 bilhões de reais por ano entre peças e serviços. Nós temos aí aproximadamente mais de 60 milhões de veículos no Brasil circulando. Olha que legal, ó. Lá em Guarulhos, lá, ó, nós temos aproximadamente 1,3 milhão de habitantes para 800 mil veículos. Olha que bacana, olha que mercado tão promissor. Você que deseja entrar nessa área, cara, esse curso Niela, esse treinamento, ele é para você que quer mudar de área ou quer iniciar nessa nossa área. Faça assim, eu entrei com 13 anos nessa área e comecei a fazer os treinamentos e hoje, né, eu sou um instrutor da escola e sou muito grato por essa profissão aí, tudo que eu adquiri na vida, né, foi por conta dessa profissão que eu tenho da reparação automotiva. Então, te aguardo na segunda aula aí. Valeu?